Literatura em movimento. Mas nós temos o prazer e a grande alegria de receber aqui no programa Movimento Cultural online, mas como se estivesse aqui ao nosso lado, Ricardo Mitucci, escritor, jornalista, mediador de grupos de leitura, produtor de eventos literários, editor também. Fuja não, viu, Ricardo? Boa noite, amigo. Boa noite, meu amigo Marcelo, querido amigo, há quanto tempo, como é bom falar com você. Boa noite, ouvintes da Rádio Jornal. É sempre um prazer falar para Pernambuco, esse estado que eu amo tanto. Bom demais, bom demais. Relembrando os grandes tempos do Epígrafes, lembra disso? Com certeza, a Rádio Jornal abriu esse espaço maravilhoso para mim, onde nós veiculamos durante praticamente 2 anos, né? Isso. Alguns trechos das entrevistas que eu fiz no Epígrafes, o que é motivo de muito orgulho para mim. Falar para Pernambuco, para os pernambucanos e pernambucanas, é sempre um prazer imenso e uma alegria imensa para mim. Muito bom, Ricardo. E como sempre, você trazendo novidades no mundo da literatura, no mundo das artes. Tá trazendo coisa nova, conta pra gente, é o Macacão Amarelo, é isso? Pois é, tô com ele aqui na mão, ó, não sei se dá pra ver direitinho, sim, mas sim. É meu primeiro livro infanto-juvenil, o Macacão Amarelo, que eu lancei agora dia 4 de outubro aqui em São Paulo. Estou indo para o Rio de Janeiro na semana que vem, fazer um lançamento no Rio também, depois um novo lançamento em São Paulo. Embora primeiro título infanto-juvenil, felizmente caiu nas graças aí dos meus leitores e leitoras. Um livro que nasceu na Residência Literária Dias Raros, estou até usando a camiseta aqui, que é um evento que eu organizo 2 vezes por ano em Gonçalves, na Serra da Mantiqueira, no sul de Minas Gerais. Sim. E enquanto meus escritores residentes trabalhavam, eu também trabalhava. Eu comecei a escrever o Macacão Amarelo e nesse ano nós lançamos, com muito êxito, felizmente, esse meu primeiro título infanto-juvenil, que é motivo de muito orgulho para mim. O que você pode falar sobre essa incursão nesse mundo infanto-juvenil? Tem muita diferença do trabalho que você já fazia, Ricardo? Marcelo, tem sim. Na verdade, eu encontrar a voz narrativa do meu narrador, que é um pré-adolescente de 11 anos, foi desafiador para mim. A vantagem, talvez, que eu leve é que eu sou pai de um adolescente de 13, né? Então, já passei por algumas etapas aí dessa fase da transição da infância para a adolescência, mas, de qualquer forma, buscar a voz narrativa de um pré-adolescente, para mim, que me acostumei a escrever para adultos, foi desafiador, né? Então, tem diferença, você tem que tomar alguns cuidados em relação a expressões, a abordagens que você vai dar para alguns temas, né? O Macacão Amarelo, por exemplo, ele fala sobre adoção e fala sobre preconceito racial, né? Então, como encontrar a melhor forma de falar sobre preconceito racial para um pré-adolescente, né? Meu personagem é um personagem negro que está em busca da sua própria identidade, foi adotado por um casal branco, né? Então, de que forma esses 3 personagens aprendem a lidar com as diferenças, né, que na verdade existem apenas na cor da pele, porque todo o resto é igual. Então, foi desafiador sim, Marcelo, mas ao mesmo tempo foi muito prazeroso encontrar essa veia infanto-juvenil também. Você falou do seu filho, né, tá nessa faixa de idade, e o quanto você foi buscar de si mesmo nessa viagem, nessa narrativa desse pré-adolescente, Ricardo? Eu costumo dizer, Marcelo, que o Macacão Amarelo não é um livro autobiográfico, não é um livro de autoficção, é um livro de ficção, mas evidentemente ele foi permeado por situações, por passagens, por vivências que eu tive na minha adolescência e pré-adolescência, que alguns amigos, minha esposa também compartilharam comigo, mas sobretudo naquilo que eu vivi enquanto pai, né?
né? Então, evidentemente, eu trouxe alguns elementos daquilo que eu vi meu filho vivenciar nessa fase de transição, né? Da primeira infância para a infância, depois na entrada para a pré-adolescência. Então, eu diria que o Macacão Amarelo ele é um misto de experiências, né? Ou como diria o escritor grego Nikos Kazantzakis, que escreveu o maravilhoso Vida e Proezas de Alexis Orbás, eu entrelaço verdades com mentiras, né? E é por isso que eu digo que é um livro de ficção e não uma autoficção, um livro autobiográfico. Você falou sobre um novo lançamento, ele ocorre esse mês ainda, Ricardo? Sim, na verdade, agora dia 22 de novembro eu faço o lançamento no Rio de Janeiro, na livraria Pequeno Benjamin, que fica no bairro de Ipanema, e no dia 29 de novembro, na semana subsequente, eu faço um segundo lançamento em São Paulo, porque o primeiro eu fiz em outubro, eu faço um segundo lançamento em São Paulo, na livraria Espaço Sofia, que fica no bairro do Tatuapé, na Zona Leste. Infelizmente, o primeiro lançamento esgotou a tiragem inicial. Algumas pessoas me pediram exemplares, eu tive que mandar rodar uma segunda tiragem, né? E é por isso que eu vou fazer um segundo lançamento, com bate-papo, falando um pouco mais sobre essas temáticas que o livro aborda, né? O preconceito racial, o antirracismo, a questão da adoção interracial. Então eu tenho pelo menos 2 eventos programados nos próximos 15 dias, um para o Rio de Janeiro e um para São Paulo. Ricardo, para quem não está no Rio, quem não está em São Paulo, né? Está aqui em Recife, região metropolitana, Nordeste, enfim, o Brasil inteiro, vamos encontrar o teu livro pela internet? Sim, na verdade, a minha editora está negociando com algumas distribuidoras ainda, porque como o livro teve um lançamento recente, eu ainda estou em turnê de lançamento, então eles ainda estão negociando com algumas livrarias, inclusive no Nordeste, né, para a distribuição da obra. Enquanto isso não acontece, o que eu estou fazendo é fazendo uma venda direta do livro para as pessoas que têm interesse em adquirir. Então, basta que as pessoas entrem em contato comigo no meu perfil do Instagram, que se você me permitir divulgar, eu já deixo aqui, que é o Ricardo Mitucci, _escritor, ou envie um WhatsApp para mim no 11 São Paulo 99631 2800. E aí, por esses 2 canais, eu posso enviar o livro pelos correios até que a distribuição esteja regularizada, esteja feita e o livro possa ser encontrado nas principais livrarias de todo o Brasil e também nas principais livrarias digitais da internet. Ricardo Mitucci, nos fale um pouco sobre a residência literária Dias Raros. Marcelo, a residência literária Dias Raros, eu diria que foi uma espécie de achado, foi quase uma intuição que eu tive no ano passado, quando, em conversa com o grande romancista e contista João Zanello Carrascosa, que é um amigo que a vida me deu, que a literatura me deu, conversando com ele, eu entendi que não havia no Brasil um modelo de residência literária como existe no exterior. E o João, enquanto participante de residências literárias no exterior, ele compactuou dessa opinião. Ele falou, nós não temos, de fato, um espaço aqui no Brasil que possa receber escritores que tenham tempo disponível para produzir e conviver entre eles. Sim. E eu já vinha fazendo um evento desde 2019 em Gonçalves, que é uma cidade pequenininha, de mais ou menos 4 mil habitantes, na Serra da Mantiqueira, no sul de Minas, num sítio que fica a 1.700 metros de altitude, portanto, em contato com a natureza, isolado da confusão da vida urbana, né? E eu falei, bom, esse sítio me parece que tem uma boa estrutura para receber escritores que queiram escrever. E aí criei o projeto da Residência Literária Dias Raros, apresentei para o João, falei, João, gostaria muito de executar esse projeto, mas que você fosse uma espécie de mentor dos residentes, porque nas residências internacionais nós não temos isso, né? Nas residências internacionais, os residentes, eles são chamados, convocados a partir dos seus projetos literários e passam, às vezes, 30, 40, 50 dias produzindo individualmente. E eu queria dar um passo além, eu queria oferecer mini cursos
cursos, oficinas, exercícios, bate-papo com outros escritores, com editores e mentorias. Eu queria que tivesse um mentor que pudesse auxiliar os escritores residentes. E surgiu a Residência Literária Dias Raros, que tem esse nome em homenagem a um dos livros do Carrascosa, que é o Dias Raros, né? Fizemos a primeira edição em julho de 2024, com muito sucesso, com muito êxito, e passamos a fazer a residência a cada 2 anos. Então, temos uma edição de inverno, que acontece em julho, e uma edição de verão, que acontece em janeiro. Agora, em janeiro, se Deus quiser, de 2026, faremos a 4ª edição. Já cerca de 40 pessoas, 40 escritores e escritoras passaram pela nossa residência, e temos de tudo, Marcelo. Temos escritores em fase inicial de carreira, temos escritores já publicados, temos escritores com um vasto catálogo já literário. Tivemos uma escritora que reside em Pernambuco, a Karine Ast, que é vencedora do Prêmio Jabuti, né? Tivemos a honra de receber uma vencedora do Prêmio Jabuti que mora em Pernambuco. Então, a nossa ideia é oferecer um espaço para escritores e escritoras, seja em fase inicial de carreira ou já em uma fase mais consolidada, mas um espaço de convivência com outros escritores, de mentoria com o escritor consagrado e, sobretudo, de um bom pacote de horas para a produção individual. Essa é a nossa proposta com a Residência Literária Dias Raros. Olha, um papo com o Ricardo Mitucci sempre é legal, há muito tempo, né, não só por essa relação, eu do ponto de vista da comunicação, do rádio, e Mitucci do ponto de vista do jornalista, do escritor. É um carinho, uma amizade, um respeito que vem desde o início dos anos 2000, quando Ricardo também é jornalista, né, assessor de imprensa. Eu estava lembrando aqui, nos conhecemos com o Ricardo assessorando Paulo Roberto Falcão. Eu queria fazer essa ponte porque pinta as diferenças. O cara que está falando de literatura, de altos encontros, de coisas tão legais, mas teve lá também no mundo do futebol. Hoje tem algum contato ainda no mundo do futebol ou foi aquela passagem e ficou para trás, Ricardo? Foi uma transição, Marcelo. Eu trabalhei com o Falcão, uma atribuição que muito me orgulha também. Trabalhei com ele por 11 anos, mas no final de 2022 eu formalizei, né, uma transição que já vinha ocorrendo desde 2015, que era a passagem do futebol para a literatura. Eu fiz carreira no futebol, né, como assessor de comunicação. Trabalhei por mais de 20 anos como assessor de comunicação no futebol. Tenho grandes amigos ainda nesse universo. Um deles é Claudinei Queiroz, né, que foi assessor do esporte. Eu não sei se hoje ele ainda está trabalhando no Náutico, né, mas é um querido colega aí de Pernambuco também, né? Então, por muitos anos eu militei como assessor no futebol e em 2022 eu decidi que eu queria me dedicar exclusivamente à literatura, não apenas à escrita de livros, né, mas também à organização e produção de eventos literários, né? Então, hoje eu já tenho 2 eventos literários que eu organizo, que é o Viva Livros, que eu fiz agora em outubro com a Aline Bey, lá em Gonçalves, um fim de semana que nós recebemos um escritor, uma escritora para uma imersão na obra do nosso convidado, da nossa convidada. Agora tenho a residência literária, estou com a possibilidade de levar a residência literária para outras praças, inclusive já em contato com o grande Rogério Robalinho aí em Pernambuco, organizador da Bienal, com Sidney Nicéias, para quem sabe no futuro levarmos a residência também para Pernambuco, levar a residência para Portugal, também é uma possibilidade, já desenvolvendo o projeto. Então, o futebol, na verdade, ele vai sempre me acompanhar porque ele faz parte da minha história, não só como torcedor, mas como um profissional que fui durante muitos anos. Mas, nos últimos 3 anos, eu tenho me dedicado exclusivamente ao universo das letras e à literatura, que, assim como o futebol foi, né, durante muito tempo, hoje é a minha principal paixão. Maravilha. Você é torcedor do Santos. Eu tô sofrendo juntamente com os torcedores do esporte, meu amigo. É verdade. Que momento complexo. Pode voltar à Série B. Momento difícil. Mas temos que acreditar. Ainda há esperança. Então temos que acreditar. É verdade. Ricardo Mitucci, algo mais que você queira deixar registrado pra gente aqui, Ricardo?
Só meu carinho, minha gratidão em especial a você, como você trouxe, né, Marcelo, um querido amigo que o jornalismo me deu já há tantos anos, embora não tenhamos um contato tão próximo, tão cotidianamente, Sim. Mas sempre que nos falamos é sempre um prazer para mim, uma alegria. Você é uma pessoa com coração imenso, um filósofo, um pensador, um apaixonado também pelos livros, pela literatura, né? Então, a minha gratidão especial a você, a todos os amigos da produção, da direção, da Rádio Jornal, que sempre abriram esse espaço para eu divulgar meu trabalho. E como eu falei, todo o meu carinho, o meu amor pelo povo pernambucano, pelo estado de Pernambuco, um lugar que mora no meu coração, onde eu tenho grandes amigos, né? Então, só tenho a agradecer, Marcelo, pela oportunidade de divulgar mais esse trabalho aqui na Rádio Jornal. Muito obrigado. Maravilha, maravilha. Como é bom tê-lo aqui. Há quem diga que em 2026 esses laços estarão mais estreitados. Abração, Mituti! É o que eu espero. Um grande abraço, meu querido. Ótima noite para você e para todos os ouvintes. Valeu, Marcelo. Valeu, Ricardão. Ricardo Mituti com a gente aqui no programa Movimento Cultural.